Olá, olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando então mais uma entrevista, a reacenda desta semana tão importante, tão especial para a gente compreender e prevenir a síndrome de burnout. Agora sim, né, Luana? Eu fiz uma tentativa com uma múltipla transmissão, mas vamos só aqui pelo Instagram. A live ficará salva e depois eu subo para o YouTube também. Nós tivemos uma semana com muitas descobertas. Eu tenho certeza que essa próxima hora vai ampliar o seu repertório e eu espero que as palavras da Flora Vitória sejam especiais neste momento em que nós precisamos de mais informação e mais compreensão sobre um problema que hoje, só no Brasil, acomete quase 20 milhões de brasileiros. Na live de hoje, eu estou com o apoio da Care Plus, que é uma operadora de saúde que já está comigo já em alguns eventos e que eu tenho muito orgulho também de seguir junto nesta tarde de sábado para a gente, então, falar sobre a recuperação da felicidade. A retomada da autoestima depois de uma pausa involuntária tão violenta como é a síndrome de burnout. A Flora tem um currículo fabuloso. Eu recebi o livro dela, O Tempo da Felicidade, da editora HarperCollins. Aliás, muito obrigada, Gabriela, da editora, que fez essa conexão conosco. O Tempo da Felicidade é um livro muito interessante que fala do sabático, como nós podemos recuperar a felicidade. Agora sim. Agora sim, eu estou ouvindo, vocês estão me ouvindo? Tá tudo lindo. Que tudo lindo, então estamos aqui. Ô, Flora, antes da gente começar, conta para nós onde você está. Onde? Eu estou aqui em Miami, nos Estados Unidos, em Aventura. Estou confinada aqui desde março, na verdade, fazendo o meu segundo sabático, que é uma grande oportunidade, né, do que eu escrevi no meu livro, está fazendo novamente um processo aqui e já estou escrevendo o meu próximo, segundo, que vai sair em março do ano que vem com a HarperCollins também. Que Gente, bom. É, já e tem pode. a ver com esse momento, viu, Isabela? Porque o livro vai ser sobre florescer na adversidade, quer dizer, como lidar com situações de desafio e crises como estamos passando. Tudo que a gente precisa, Flora. Bom, nós só teremos uma hora, né? Então eu vou ter que ser muito objetiva aqui nas perguntas, mas eu quero te agradecer pela disponibilidade, né? E me colocar e nos colocar na sua agenda neste sabadão. Você, Flora, é a última entrevistada da semana Reacenda. E o universo fez um movimento fabuloso, porque colocou médicos, especialistas, histórias de profissionais. Aliás, uma delas está aqui, que é a Roberta Caruzzi, está fazendo o seu curso, inclusive. Que Ela é um bacana! livro diário do burnout. Ela é uma das profissionais de altíssimo rendimento que se recuperaram e ela participou aqui comigo da Semana Reacenda. E, gente, vejam que fabuloso. Depois de todas essas informações, percepções e constatações, vem a Flora, que é mestre em Psicologia Positiva Aplicada pela Universidade da Pensilvânia, um dos nomes mais relevantes da psicologia no Brasil e embaixadora da felicidade, nos falar sobre o quê? A retomada da felicidade, da autoestima, depois Exatamente. dessa pausa, deste freio chamado burnout. Então, Flora, que missão linda você tem. E eu adoro, é um assunto que eu sempre fui apaixonada, sempre estudei, sempre trabalhei com esse assunto, e agora é um momento, e eu venho falando durante toda a pandemia, de todas as fases, né? Desde a primeira fase, que era muito importante a gente fortalecer o sistema imunológico por meio das emoções positivas, então essa era a primeira mensagem que a gente precisava passar. A segunda mensagem é a questão de como a gente se relaciona bem com as pessoas no confinamento, como é que a gente lida para não aumentar o número de divórcios, né, e brigas entre pais e filhos, etc. Então, como lidar com o relacionamento. E agora a terceira fase, né, que é a mensagem de como a gente se readapta aí, né, a retomada, que vai ser lenta ainda, mas já está acontecendo para algumas pessoas, alguns profissionais já estão voltando 100% às suas atividades, né? Então, esse é a temática que a gente vai conversar aqui, mas não restrito a isso, tá, Isabela? Você puxa o assunto. Flora, sabe o que eu descobri essa semana? Que quanto mais corações são enviados aqui, mais o Instagram entende que o assunto é relevante. E aí, Exato, falar exato. ali no início,
né, dos feeds. Então, como eu nunca pedi nada para vocês, olha, coraçõezinhos então aqui para a gente. Corações, e a gente adora ver coração, já que a gente vai falar de felicidade, de gratidão, de amor, tudo a ver com os coraçõezinhos, de gostar que a gente está falando sobre esses assuntos tão importantes, né, Isabela? Então, pessoal, coraçõezinhos para nós, vai ser muito bom. Para mais pessoas, inclusive. Ô, Flora, a síndrome de burnout é um freio que acontece na vida de quem trabalha bastante. A maior parte dessas pessoas amam o que fazem, né? Eu, ao longo desses 2 anos, eu descobri poucas pessoas que tiveram burnout que não amavam o que faziam. Mas, na maior parte dos casos, são Sim. profissionais de alto rendimento e que, por trabalhar demais, acabam tendo um grande aviso do corpo dizendo: com esse ritmo nós não vamos longe. E aí vem, né, um problema de saúde, uma pausa que acaba causando uma incapacitação momentânea, tanto que a Reacenda, né, a Semana Reacenda, eu coloquei esse nome justamente para mostrar que nós podemos recomeçar, né? E nessa Sim. síndrome de burnout, Flora, a gente passa por um processo de não sei para onde vou, não sei mais quem eu sou. E a felicidade fica muito distante, né, nesse momento de recuperação. Lendo aqui o seu livro, né, quando você fala do sabático para repensar a vida, como você vê este momento de pausa pós-diagnóstico do burnout? É necessário me afastar, fazer um sabático? Alguns vão dizer, mas eu não tenho dinheiro, então depois eu quero até entender de você o que é um sabático, né? Qual é o período desse sabático, mas, primeira coisa, como eu posso me reencontrar e recomeçar num processo para a felicidade? Porque até então eu estou perdida. Sim, sim. Eu acho interessante, eu até conto a história desse livro, porque quando eu fui convidada a escrevê-lo, foi o ano passado, 2019, né? Eu investi um ano para escrever o livro, eu fiz uma viagem para Paris, eu fui ver a Florada das Lavandas, o Da Vinci, tudo para me inspirar, né, no processo do sabático. E quando aconteceu o lançamento dele, que foi em março, exatamente no mês, né, onde foi declarada, né, a situação de pandemia e também a calamidade pública no Brasil. A gente já fazia o lançamento em todas as editoras, um evento para 1.000 pessoas e tudo isso ficou para trás, né? Então a HarperCollins falou para nós: nossa, como esse livro é um livro tão necessário para esse momento, porque fala exatamente disso que você está me perguntando. Se eu pudesse responder, leia o livro que eu conto 7 passos para a gente falar o que a gente faz depois de um momento de burnout. Porque eu, pessoalmente, eu escrevi, quando eu fui convidada para escrever um livro, era um livro sobre felicidade, né? Com embasamento científico, acessível a todas as pessoas. Mas eu tinha também passado por um burnout, eu também tinha passado por um processo que envolveu uma série de questões familiares, questão que eu estava tentando engravidar, passei por vários processos hormonais complicadíssimos, né? Inseminação artificial, etc. E aí o que acontece? Eu tive uma crise antes de subir no palco, tinham lá quase 400 pessoas aguardando, eu desmaiei no hotel, levantei da cama e desmaiei. Então, realmente foi um burnout físico, né? De uma pessoa de altíssima performance que não para por nada, e o médico falou: não, Flora, os seus indicadores estão dizendo que você vai entrar em burnout. Burnout é para os fracos, né? Aquela história que a gente pensa que não é para a gente. Então, quando eu fui escrever o livro, foi exatamente esse o meu pensamento, né? O que seria importante para as pessoas? Como é que a gente lida com os desafios? E eu conto no primeiro capítulo, bem rapidinho aqui, os 7 Ds, eu não vou falar de todos, mas é o seguinte: a Vontade vida nos, a vida nos apresenta os Ds, a vida nos apresenta os desafios ao longo da vida, né? Às vezes vem muitos desafios ao mesmo tempo, certo? E por isso que existem 2 formas para lidar com o desafio. A crise é um grande desafio para todos, para os empresários, para as pessoas que estão em casa, para os pais, para todo mundo, para os médicos, para a comunidade científica, é um grande desafio. Quando esse desafio vem, a gente tem 2 caminhos, né, que são opostos. Ou a gente entra em desespero, e o desespero gera o burnout. Ou a gente entra em desânimo, desengajamento e depressão. São os 2 caminhos que a gente tem que evitar, mas que são os mais comuns. Ou a sim. gente
faz muito, faz muito, faz muito, entra muita atividade, corre, 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 entra em desespero e aí burnout, não é? Quer dizer, o excesso de ação. E já a falta de ação é o desânimo, o desengajamento, vai diminuindo, diminuindo, depressão. Então eu digo que quando os desafios vêm na vida, o único caminho é o desenvolvimento. Então eu tô falando de né? Desafio gera dor, dor gera depressão ou desespero e o único caminho é o desenvolvimento, tá? Então, acompanhando aí a pergunta que você falou, você me fala quando eu paro, tá? Eu vou até o fim. O que a gente tem que fazer? Eu digo aí em 7 passos o que fazer. Ou se a gente está indo para o desespero, né? Ou a gente está indo para o desânimo. Em qualquer situação da vida, a gente vai estar pendendo para um ou outro lado. E o único que traz felicidade é o desenvolvimento. Então, às vezes, a gente entra em desespero e burnout porque faltou alguma coisinha que não deu tempo para desenvolver, para aprender, para lidar. E aquela ânsia de ação, 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 sem todas as competências necessárias, o corpo não aguenta, né? O corpo, ele é que dá os primeiros sinais de burnout físico, depois vem o burnout psicológico e a pessoa quebra, né? Literalmente quebra. E a depressão é a mesma coisa, né? Então vem a questão hormonal, vem a questão dos neurotransmissores, aí vem a questão psicológica, e aí realmente a pessoa quebra também do outro lado. Então, se eu pudesse dizer o que faz depois do burnout, eu recomendo alguns passos. O primeiro é você começar a acessar emoções positivas, é a desintoxicação do sistema. É você ganhar um pouquinho de energia, né, para começar a fazer qualquer outra coisa. Porque quem entra em burnout é porque tem excesso de metas, excesso de objetivos, excesso de tudo. E a pessoa quer continuar indo na busca daquilo. Nessa hora tem que parar e dar um pouquinho de energia. E a energia vem por meio das emoções positivas, né? Gratidão, interesse, alegria, contentamento, amor. Esse é o passo 1, o capítulo 1, né? E assim eu sigo dando todos os passos para o que fazer depois de um burnout, depois de uma crise, né? Ou, do outro lado, se a pessoa está meio desconectada com a vida, ela também precisa desse puxão. Ou simplesmente a pessoa está tendo uma vida boa e ela continua querendo se desenvolver. Então, o livro é para todos. É para quem está em desespero, em desânimo ou já em desenvolvimento. Quer dizer, todas as possíveis situações que a gente passa na vida. Agora, muito interessante quando você fala acessar as informações positivas e que esse processo passa pela desintoxicação. 2 coisas só que eu quero colocar aqui antes de devolver a palavra para você. Na quinta-feira, eu entrevistei o desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, desembargador do trabalho. E ele menciona que nos próprios tribunais existe uma classificação de chefes tóxicos. E a palavra toxicidade, o ambiente tóxico, o chefe tóxico, ele inclusive dá lá uma lista de chefes tóxicos, né? Quando você fala desintoxicação, e eu vi isso no seu livro, eu falei, poxa, é isso mesmo, você tem que se afastar daquele ambiente e se desintoxicar, que é o que fazemos com alimentos, por exemplo. Isso. Né? E a outra coisa que você me chamou, que você falou que me chamou a atenção, é que ontem a doutora Carmita Abdo, que é uma psiquiatra responsável pela última pesquisa da USP, que nos dá um número de 20 milhões de brasileiros com síndrome de burnout, ela conseguiu nessa pesquisa, Flora, a reconhecer parte do perfil de quem desenvolve. E sabe quem é que desenvolve mais o burnout? Mulheres. Quem é? Mulheres. Sabe por quê? Multiprocessamento, né? Quer fazer tudo. Ela mencionou uma coisa que você disse agora e que casa perfeitamente. Ela falou assim, Isabela, as mulheres têm mais burnout do que o homem, além delas fazerem mais coisas, porque entre os 20 e os 40 anos é a fase que a mulher está mais produtiva e ela abre mão de coisas muito caras para ela, como a maternidade. E aí fica um conflito entre ter uma vida pessoal ou ter uma vida profissional, né? É uma coisa ou outra. Veja que curioso. Exatamente. E não só a questão do conflito,
né, da mulher moderna que tem que abrir mão, não deveria abrir mão, ela deveria, né? E a mulher se cobra disso. Ela, não, eu vou conseguir fazer tudo, eu vou conseguir ser uma excelente profissional, empresária, vou ser uma excelente mãe, vou ser uma excelente esposa, vou ainda ter, né, uma posição social, vou contribuir com a humanidade, vou fazer tudo. E eu acho que a mulher tem uma capacidade muito especial mesmo. A mulher tem essa capacidade de multiprocessar por causa dos hormônios, né? Se a gente for pensar, o homem, né, em termos de hormônios sexuais, o homem tem um e a mulher tem três, né? Só aí, imagina a complexidade que é lidar com só esses, né? Que lidam com essa diferença nossa. E aí vem realmente onde a gente é mais produtiva, o conflito da maternidade, mas também os hormônios, que vem a questão do relógio biológico, que foi o que aconteceu comigo, não posso esperar mais, preciso fazer, e vem depois a questão da queda hormonal, né, a menopausa, o climatério, que afeta muito essa questão do estresse. Você passar por tudo isso com uma vida tranquila é fácil. Agora, a vida da mulher moderna, ela está muito estressante, ela está fazendo muito mais coisa do que fazia um século atrás, né? Coisas diferentes e mais desafiadoras. Então, lidar com essa queda hormonal, por mais que a medicina está avançando, a questão psicológica é importante. Porque, por exemplo, no meu caso, eu não achava que precisaria de nada de apoio médico ou de hormonal. Eu achava que só a questão cognitiva e todas as ferramentas que a gente ensina seriam suficientes. Mas a gente tem que saber que cada área de atuação é importante. Então, um bom médico te acompanhando e recomendando, que foi o caso do meu médico, ele me recomendou parada, ele me recomendou mudança de vitaminas, etc. Eu simplesmente falei, não é tudo isso, imagina, eu consigo tocar. E aí, realmente, o corpo dá um choque, ele dá um alerta, fala, não, realmente você precisa se cuidar, né? E aí, só um parênteses, Isabela, eu queria te parabenizar, porque essa semana que você fez foi uma maratona e você trouxe muita gente boa para falar de um assunto muito importante e que eu acredito que não é resumido em burnout, eu acredito que ele é resumido em desafios. A gente vive desafios e às vezes a gente não sabe lidar com eles e algumas pessoas não chegam num burnout, mas chegam muito perto. E às vezes, ao chegar perto do burnout, elas perdem muitas coisas, como relacionamentos, como às vezes perder o emprego, às vezes perder amigos, às vezes perdem a paciência com pessoas amadas. Então, às vezes elas não chegam no ápice, mas essa jornada faz com que a pessoa perca muita coisa. Então, eu acho que isso que você está fazendo é fenomenal, educar as pessoas e dizer, ó, tem ferramentas, tem formas de lidar para não chegar e se chegar o que faz depois, né? Perfeito. Flora, eu estava, né? O meu livro sai daqui a algumas semanas. E depois eu conto mais detalhes. Mas eu estava lendo o seu prefácio e o Fred, que é o professor de psicologia e diretor do projeto do Perdão, É gente. lindo, Dr. Fred Luskin. Ele fala, né, que um livro, vocês falam aqui no prefácio, um livro te traz meios e informações. E aí cada um vai fazer o seu processo, né, com aquelas informações. Essa semana Reacenda, Flora, é realmente a contribuição que eu posso dar, mas agora sobre um outro aspecto, que é o da pauta positiva, né, que é o da prevenção e é o das histórias de recuperação e de superação. Por quê? Como você disse, profissionais de altíssimo rendimento. Se nós não soubermos os nossos limites, a gente vai, por querer trabalhar mais, abrindo mão e perdendo o nosso tempo da felicidade. Exato. Porque o lazer é a primeira coisa que você abre mão. Né? Então, o que eu vejo assim, Flora? Depois de eu viver minha experiência, já faz 2 anos, a minha história é muito pequena diante desses 20 milhões de brasileiros. Então, o que nós podemos fazer? Juntar, né, peças desse quebra-cabeça e tentarmos levar a compreensão para mais pessoas. E, como você coloca aqui, né, um sabático para repensar a vida, priorizar seus objetivos e se renovar. Isso foi dito por todo mundo, de Cortella a doutora Thelma Trigo, a Camila Magalhães, psiquiatras, pioneiras nos estudos aí do burnout no Brasil, esse tempo, essa pausa para você rever a rota. Ou Exato. você vai fazer isso com saúde, ou vai fazer sem saúde. Exato. Né?
E viver sob as circunstâncias de muita insegurança financeira e desemprego, como nós temos no Brasil, faz com que a gente exceda o limite, né? Porque você vai falar, imagina que eu vou falar não para mais trabalho, ou como eu vou parar de trabalhar para fazer um sabático? Sim. Então, essa ideia do sabático foi interessante, porque a ideia de falar, né, de psicologia, de felicidade com embasamento científico e trazer um tema, né, um sabático que é um tema que às vezes as pessoas pensam que é religioso, né, qual que é a origem disso. Então, quando a gente escolheu o nome do livro, Tempo da Felicidade, a ideia é realmente esse tempo de regeneração que a gente precisa. Então, a gente trabalha de dia, a gente tem que dormir de noite. Dormir é muito importante. As pessoas têm que entender que tem que dormir. Né? Diz que Ana. E tem, por exemplo, uma pesquisa muito interessante que é quando muda o horário de verão, né? Quando muda o horário de verão no mundo, em momentos diferentes, o aumento de ataques cardíacos, ele sobe em 45% quando você perde 1 hora de sono, 1 hora. Então, assim, tem que dormir. É a mesma coisa, a gente tem a semana e a gente tem o fim de semana. Mesmo que seja flexível, não precisa ser o sábado, domingo, você tem que ter um número de dias para produzir e um número de dias para descansar. Essa história de vamos trabalhar 11 meses e ter um mês de férias, também não precisa ser exatamente isso, mas tem que ter uma quantidade de tempo para você ter uma rotina produtiva e um tempo para você sair da rotina produtiva. Então, não é que você pode não viajar ou não estar de férias, mas você mudar, né, o tema. Então, o sabático ele vem lá da história onde, quando você usava a terra para plantar, você precisava parar para a terra se regenerar. Então, Isso. esse foi o surgimento do termo sabático foi lá, 6 anos de plantio, 1 ano de descanso para a terra e para os trabalhadores e para os impostos para poder recuperar a terra e voltar na agricultura. Depois isso veio, né, tem o termo religioso, o sabá, depois isso foi para o mundo acadêmico, né, então as universidades começaram a perceber que um ano para um projeto diferente de pesquisa, um livro, no mundo acadêmico traz muito resultado. E no mundo corporativo que também começou a surgir as licenças sabáticas, onde você não é para você descansar e não fazer nada, não é isso. O sabático é regeneração, e regeneração tem a ver com fazer coisas novas. Né? Tem a ver com você se dar um tempo, sim, mas para regenerar, fazendo outras coisas com um projeto específico, estudar algum assunto, empreender um projeto social. Quer dizer, é um tempo para o seu organismo, a sua cabeça se regenerar. Então, eu costumo dizer o seguinte, o sabático ele não precisa ser 1 ano depois de 6 anos. Seria muito legal, né? Cada 6 anos a gente para 1 ano e faz uma coisa diferente. Não tem necessidade. O sabático é a regeneração diária. Trabalha de dia, dorme à noite. Trabalha 5 dias, descansa 2, ou faz um projeto diferente no fim de semana. E pode ser feito, como eu sugiro, em 7 dias ou 7 etapas. Né? Tem 7 capítulos, então ou você faz durante uma semana, 1 hora por dia, eu falo de um tema e dou uma sugestão de exercício para praticar, ou você faz em 7 semanas, onde você pega um tema e usa a semana inteira, porque ele tem, né, a criação de hábito, que eu gosto mais. Mas aí você faz uma primeira, um dia, cada dia um tema. O primeiro dia é emoções positivas, o segundo é bem-estar físico, é você assumir o controle da nave-mãe, e assim sucessivamente fala de objetivos, de propósito, de relacionamento, de perdão, de superação, de uma forma simples, com exercício no final, para você aplicar, e não adianta nada ler e não aplicar, tem que aplicar. Pode parecer simples, mas eu vou aplicar, senão não regenera nada, né? E é essa a ideia. E Isabela, só antes da gente terminar, para o pessoal que ficar com a gente até aqui, tem um presente, tá? Eu quero falar do presente. Bem Olha, bacana. Começa aqui com você. O primeiro anúncio do presente é aqui. É um presente mesmo. Um presente que eu não vou aguentar, né? Segura até o final, certo? meia hora, mais meia Ok. hora. Vamos lá. Olha, Flora, eu já quero saber mais sobre o sabático, mas para quem está chegando agora, nós começamos essa entrevista às 5 horas, 2 minutinhos, então ela vai até às 6 horas, 2 minutinhos. Eu estou conversando com a Flora Vitória, mestre em Psicologia Positiva Aplicada pela Universidade da Pensilvânia, embaixadora da felicidade, uma das maiores referências em psicologia aqui no Brasil. E nesta live eu estou com a operadora de saúde Care Plus, que me apoia, Flora, já em
muitos eventos e situações para a gente falar a informação que precisa ser falada, né? E quando nós estamos falando de saúde, nós vivemos em uma sociedade em que não colocamos como digno o cuidado com a saúde, ou que ela pode ser, assim, negligenciada. E nós estamos vivendo, como foi dito essa semana, Reacenda, em um modelo de trabalho denso, tenso, intenso e extenso. Olha que definição, que resumo. Sabendo que isso não vai diminuir, sabendo que a tecnologia é um sinônimo de progresso, a velocidade, né, Mundo Express, encontrar esses limites, quando você fala em sabático, este sabático, que pode ser de 7 dias, 7 semanas, é neste silêncio que eu consigo reconhecer os meus limites, ou eu só vou reconhecer meu limite quando a corda já arrebentar? O que você acha? Eu acredito que tem que ter, de novo, esse equilíbrio, né, do yin e yang, do dia e da noite, do silêncio, né, e da fala e do barulho, ou do descanso e da ação. Né? O que acontece? A recuperação, ela não necessariamente vai acontecer se você simplesmente parar tudo e não fizer nada. Né? Você pode sim precisar de alguns momentos, tem gente que realmente está numa situação, simplesmente vai e dorme, recupera o sono, né? Você realmente tem que dar aquela parada de fato. Mas a regeneração, ela acontece quando a gente trata o nosso bem-estar físico e psicológico junto. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que cuidar daqueles pilares básicos, que é alimentação, movimento e sono, né, que todo mundo sabe e não faz, mas tem que fazer, a gente também tem que tratar de elementos que que não são tão concretos, que é, por exemplo, ter um senso de propósito, né? Ter metas claras e factíveis de serem atingidas, conhecer as suas forças, né? A gente falou de autoestima, acho que vale a pena voltar aí, conhecer as suas forças, o seu valor, né? Fazer uma viagem interna para resgatar isso. Ter relacionamentos e conexões de alta qualidade, eliminando os relacionamentos tóxicos, perdoando quem tem que perdoar e até a si mesmo. Né? Tem a questão também de você desenvolver muito as emoções positivas, no sentido de tanto ter gratidão como apreciar outras pessoas. Né? O altruísmo, por exemplo, eu comentei nessa semana no meu podcast, aliás, o Positivecast também é uma coisa nova, está no 10º episódio. Eu falo sobre o altruísmo e quanto o altruísmo eleva o nosso set point de felicidade. É um dos elementos que mais elevam esse termostato, né? Que a gente tem um termômetro, que fala assim, de 0 a 10, se você é feliz, 6 ou 7, acontece um monte de coisas boas na sua vida e sobe o seu termostato para 8 ou 9. Daqui a pouco volta de novo para 6 ou 7. É um termômetro interno, né, que a gente tem, os pesquisadores atribuem a várias questões, desde a genética até a questão da rotina hedonista. Mas como é que a gente muda o set point? Quer dizer, como é que a gente leva esse termômetro para falar, eu quero ficar em 8, eu quero ficar em 9. Por que eu tenho que ficar em 6 e 7? Por que toda a vida eu fiquei nisso? Perfeito. Então, um dos elementos que elevam o set point é o altruísmo. E que momento melhor do que a gente está vivendo hoje da gente desenvolver altruísmo, que é pensar no outro antes de pensar na gente, né? Que é fazer algo para o outro sem esperar nada em troca. Que é uma coisa simples, do tipo usar máscara, uma coisa tão... que tem gente que fala assim, eu estou muito bem, eu não preciso usar. Eu preciso usar, não é para você, é para o outro. Né? Você pode estar, de repente, com o vírus e não saber, não ter nenhum sintoma e vai transmitir. Então, isso é altruísmo, é você pensar no bem-estar de todas as pessoas. Né? Então, isso eleva consideravelmente o nível de felicidade e satisfação. Flora, e deixa eu ver aqui para onde eu vou, porque eu estou olhando o tempo. Eu quero voltar um pouquinho, dar um passo ainda atrás no sabático, porque ouço muitas pessoas achando que o sabático é coisa de rico, né? Ou que eu tenho que sair do meu emprego para fazer um sabático. Na prática, o que você orientaria? Eu oriento o seguinte, o sabático é um tempo de qualquer duração para sua recuperação. Então, você não precisa aí tirar um ano, guardar dinheiro, mudar de país e absorver a cultura daquele país com o sabático. Isso é bacana? É bacana. Mas você consegue fazer um sabático nas suas férias,
fazendo um curso, fazendo uma viagem, fazendo um hobby que você queira, lendo, sim, é possível. É possível fazer um sabático durante a semana, como eu sugiro, em 7 dias? Sim, é possível. A questão é simplesmente falar, eu quero me dar um tempo. Qual é esse tempo? 1 hora por dia? 2 horas por dia? 2 dias na semana? 1 mês por ano? Não precisa ser um ano inteiro, ok? Um ano inteiro é um projeto muito maior, às vezes é um momento de mudança de vida, né? Que aí sim eu sugiro alguma coisa mais planejada, você ter o recurso financeiro para você poder fazer. Mas o sabático ele é um tempo de qualquer duração mesmo para você se regenerar, desde que você decida. É um dos Ds lá que eu É, ponho no livro, que é a decisão. Você tem que decidir, eu vou cuidar de mim, eu vou me desenvolver, eu vou me desafiar de forma saudável, não, né, prejudicando a minha saúde. perfeito. Quando eu vi no seu livro, né, dos 7 Ds, a decisão, eu lembrei do Dr. Paulo Gaudêncio. Eu não sei se você lembra dele, ele escrevia muito as femininas, né, na época em que a gente só tinha acesso, né, pelas informações, pelas revistas ou pela TV. E eu me lembro de uma frase dele, é curioso, né, quando algumas coisas ficam na nossa mente, né, Flora? Ele dizia assim: só existe um remédio para angústia: decisão. Decisão. E a decisão vem, digo por experiência própria, uma decisão coerente depois que você não deixa de lado coisas básicas. Você falou sobre o sono, né? E sobre os pensamentos, né, as informações positivas que vêm com os pensamentos positivos. Eu acho o máximo, eu falo sobre o sono também, assim, loucamente. E ontem, a doutora Carmita Ábido, quando eu perguntei para ela, doutora, como é que a gente pode, então, prevenir o burnout, porque o mundo vai continuar assim? Isabela, as pessoas precisam fazer uma pausa. Né? Ninguém mais consegue parar entre, assim, um deslocamento de elevador. E outra coisa que ela falou, né, além de dormir, dá uma volta no quarteirão. Acabou. Ponto. Aí, no outro dia, teve o doutor Guido Palomba, um psiquiatra forense, e doutor, né, tem 60 anos de carreira, mais de 50 anos de carreira. Falei, como é que a gente pode fazer para prevenir a nossa saúde? Ele, uai, um descanso diário ou semanal? Exato. Uma hora em que você não vai fazer nada, nem com o telefone, gente, né? É não fazer nada mesmo, diário, e um período no final de semana um pouco maior. Por que eu estou trazendo isso, Flora? Você vê que não está na farmácia, não está em nenhum remédio de última geração, pelo contrário, né? Porque quando a gente recorre, e eu fiz isso para dar conta, o resultado não é Ele muito. cobra a conta muito maior depois, né? Então, as medicações têm que ser só realmente para quem precisa, né? As pessoas às vezes usam sem precisar, né, de medicação, é complicado. Né? Outra coisa que eu vi no seu livro e que tem muito a ver com o trabalho que você desenvolveu na Sociedade Brasileira de Coaching, que é o poder das perguntas. Sim, exato. O que essas perguntas podem... Na verdade, eu me lembro do Tony Robbins falando aqui no Brasil, no evento que ele fez, né, que uma pergunta muda tudo. E eu, como Muda. jornalista, ratifico, uma pergunta muda tudo mesmo, né? Só que nós estamos muito distraídos e preenchendo a agenda o tempo inteiro. Então a gente não se ouve. E aí a gente nem faz pergunta, a gente nem quer ver o que está ruim. É. Eu acho que a questão das perguntas tem uma questão muito importante a gente entender, que sozinho a gente não consegue resolver nada. A gente tem que entender isso. Por quê? Porque a gente tem um sistema fechado. Então, quando a gente começa a pensar, o nosso processo de pensar gera lixo, né? Que é a entropia. Não tem como você produzir um pensamento sem gerar lixo, que às vezes são pensamentos que não têm valor. Então, para você chegar numa conclusão positiva, todo ser humano vai gerar pensamentos que não são o pensamento final que vai ter valor. Então, nesse processo é gerado lixo, chamado de entropia. A entropia só é eliminada quando a gente tem um sistema aberto. É como se você estivesse dentro da sua casa e você não pudesse usar o sistema de saneamento básico nem o lixo. Como ficaria o sistema, né? Ele não sobreviveria. Então, o nosso processo de pensar também é assim. A gente pensa e, ao pensar, gera lixo e ele precisa sair. Ele só sai quando a gente abre o sistema. O sistema é aberto quando a gente interage, quando a gente conversa, quando a gente tem outra pessoa para trocar.
E as perguntas fazem exatamente este processo de abrir, às vezes, uma pessoa que tá toda cheia de entropia, com ruminação, fica pensando naquela coisa, revivendo, sente a emoção em relação àquele pensamento, não age ou fica ruim. Então, quando a pergunta é bem feita, ela é uma chave para abrir aquele sistema que está confuso com entropia. Quando a gente abre isso, geralmente a primeira resposta não é a resposta, sai o lixo primeiro, né? Sai coisas que não tem nada a ver. De repente a pessoa tem um insight e ela fala, nossa, a sua pergunta fez isso. Na verdade a pergunta abriu para sair o lixo, porque a resposta de alguma forma estava lá perdida naquele lixo todo de pensamento, que é o processo. Então, um bom coach, um bom amigo, um bom mentor, um bom entrevistador. Você sabe o que é uma pergunta diferente, né, numa entrevista? Faz toda a diferença. E é muito importante também o que a gente pergunta para a gente mesmo. A gente tem que estar muito atento. Se a gente fala assim, ai, como eu poderia ser pior do que eu já sou? Sabe aquela revolta que você tem com você mesmo? Como você faz uma pergunta dessa, gente? Não pode. Você está perguntando para você como é que você ficaria pior? Não. Como é que eu acho uma solução para isso? Quais são as forças que eu tenho para lidar com este problema? Né? Quais são as possíveis soluções? Quem pode me ajudar? Né? Então, é sempre a gente pensar, a pergunta que eu estou fazendo para mim ou para os outros, está gerando uma resposta fortalecedora ou limitadora? É só isso, ela está limitando, então não faça mais essa pergunta, nem para você, nem para ninguém. Ela está fortalecendo, ok, você é uma pessoa do bem, você está fazendo bem para você e para os outros, né? Então, o poder da pergunta realmente é tudo, eu acho que dá para falar só sobre isso, né? Muitas pessoas já falaram, né? Sócrates, né? Questionamento socrático, quer dizer, como é que você chega à sabedoria e à perspectiva por meio das perguntas? Não adianta você tentar achar uma resposta se não tem a pergunta. Então, primeira pergunta, depois a resposta, né? Pô, Flora, eu me lembro de uma vez quando... Bom, eu sou muito perguntadeira, né? Minha profissão é perguntar. Só que existe uma confusão nas ideias que a turma acha que jornalista sabe tudo. Não, jornalista pergunta tudo, né? Eu Para vivi saber. Para saber, né? uma situação e eu fiz uma pergunta, né, para uma pessoa que estava falando sobre uma revolução, e aí ele falou, mas você é obrigada a saber? Eu falei, não, eu sou obrigada a perguntar, né? Então, veja como, às vezes, a falta ou o excesso até das perguntas são ruins, mas aquela velha frase, né, perguntar não ofende. Sim. Claro, também tem que saber como. Mas eu sinto muita falta desse autoquestionamento. Porque para autorregeneração, para autoconhecimento, você tem que, né, fazer as perguntas que você está evitando as respostas. Exato. E fazer perguntas, às vezes as pessoas acham que é simples. Não é simples. Principalmente quando a gente dá treinamento de coaching, as pessoas têm uma dificuldade enorme para aprender a fazer pergunta. Por isso que a gente dá muitos protocolos, muitos modelos, que são perguntas que abrem realmente esse pensamento, né? Tem perguntas do tipo, se você está muito, assim, com muitos problemas, né? Como seria se você já tivesse achado a solução? Essa estrutura de pergunta, ela trabalha com o tempo, né? Como seria se você já tivesse achado a solução? Você faz o cérebro ir para frente e voltar. Então, ele quebra o ciclo normal. Então, tem algumas regras de como você constrói uma boa pergunta para ajudar a pessoa a encontrar o caminho. E no livro, no final de cada capítulo, eu faço algumas perguntas que parecem perguntas assim, não, são perguntas muito bem desenhadas para você conseguir superar aquele momento, né? Ô, Flora, antes de passar para a nossa conclusão, para você falar desse presente, que eu estou curiosa, na nossa primeira conversa lá atrás, e a tecnologia, né, nos interrompeu, e que bom que aquilo aconteceu, porque aí agora estou tendo mais uma oportunidade contigo, né? O universo faz movimentos maravilhosos. Você falou uma frase que eu lembro todos os dias. Felicidade não é ausência de problemas. E eu entendo que a felicidade é uma escolha, mas ela também não é um estado. Eu não sei se isso está certo ou está errado. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Tá. Bom, primeiro eu costumo falar sempre que felicidade é uma decisão. A maioria dos elementos que geram felicidade
são voluntários e não involuntários. Então, tem que ter a intenção, por exemplo, você ter metas, por exemplo, você desenvolver relacionamentos positivos, por exemplo, você escolher um propósito de vida. Não são coisas que acontecem para você, você busca, são voluntários. Você escolher como interpreta as situações, né? O estilo explanatório, como você explica a vida, otimista ou pessimista, é uma escolha, né? A escolha do que você sente, a maioria das pessoas pensa que a emoção é consequência do que fazem para você. Não, a emoção é consequência de como você interpreta o que fazem para você. Então você está no controle da interpretação e da emoção e, consequentemente, o que essa emoção vai favorecer ou não de ação, né? Então, primeira questão, felicidade é uma questão de decisão. O segundo é que a felicidade é uma consequência, é um byproduct, que é isso, né? É o que sobra quando você foca nos pilares do florescimento humano. Então, quais são esses pilares, né? Quando você foca em emoções positivas, que é o mais claro, gratidão, alegria, amor, interesse, contentamento, a consequência de você focar constantemente num pilar de emoção positiva é a felicidade. Outro pilar importante são os objetivos, são as metas, é o propósito de vida, é você entender o significado da sua presença aqui nesse planeta, né? Por que eu estou aqui? Qual a razão de eu existir? Certo? E criar uma missão, quer dizer, onde você tem os seus valores, as suas qualidades em prol de algo que não é você, é algo fora de você, né? Depois a gente tem o pilar dos relacionamentos e das conexões. A gente tem o pilar também, que é muito importante, da superação. Que é aquilo que não é a ausência de problema, é a sua capacidade de entender o problema como um desafio para você se tornar melhor e você se superar. Então, você só é feliz se você estiver se superando. Por isso que eu adoro o termo florescimento. Flourishing. Eu falo flourishing, minha mãe adivinhou o nome, né? Então, flourishing, porque é um processo, não é um estado estático. E a felicidade tem um grande paradoxo, não pode ser o seu objetivo final, a felicidade, porque a felicidade ela não é um objetivo, ela é uma consequência de outros pilares focados. Um deles é ter metas na vida, realizar, né? Conquistar. O outro é você usar suas forças, talentos e virtudes. Então, a felicidade ela é a consequência destes pilares que eu abordo no livro. Cada capítulo, na verdade, fala de um pilar, né? Relacionamentos, perdão, missão, objetivos, emoções. Para você, como consequência desse foco nesses pilares, a felicidade vem. Você não consegue alcançá-la, ela tem que te alcançar, ela é a consequência, entende? Então, acho isso muito bacana. E eu só queria dar um adendo aqui, porque a gente falou de autoestima. Você fez a chamada de autoestima, a gente não falou de autoestima. O nosso tempo vai acabar, eu queria só dar um toquezinho de autoestima, né? Se você me permitir, Isabela, pode ser? Por favor. Tá. Então, as pessoas às vezes confundem o que é autoestima, o que é autoconceito, o que é autoeficácia. Então, só para a gente entender, autoestima é o quanto você valoriza você mesmo, quanto você se dá de valor, é o seu julgamento de quanto você vale, ok? Para você ter uma boa autoestima, você tem que conhecer o seu valor. Então, o autoconhecimento é fundamental. E muitas vezes a autoestima é abalada por causa do autoconceito. E o que é o autoconceito? É o que você acha de você mesmo, em cima das experiências que você teve da vida, você dá um significado, né? Então, se você não foi bem sucedido em alguma coisa, você dá um significado e fala, eu sou ruim nisso. Então, é a sua própria interpretação e o feedback das pessoas ao longo da sua vida, à sua volta. Então, é a sua própria ideia de você, a imagem que você tem de você, e também a influência do meio. Então, é muito importante a gente analisar que às vezes a gente tem um autoconceito que foi empurrado na gente pelas pessoas à nossa volta, porque às vezes tem pessoas tóxicas que estão ao longo do nosso processo de desenvolvimento e a gente nem percebe. Então, é muito importante separar o que é autoconceito dos outros e o que é autoconceito nosso. E aí a gente ser um pouquinho mais humano consigo mesmo. Né? Ser humano é um direito, o direito de ser humano. A gente erra e erra mesmo. Então, erra, aprende, se perdoa e segue. Né? E a outra questão é a autoeficácia, que é
é o nosso julgamento da nossa capacidade. Então, autoestima é o julgamento do valor e autoeficácia é o julgamento da capacidade. Para a gente lidar com desafios e sair do burnout, a gente tem que ter uma elevada autoestima, e se não tem, a gente tem que buscar o valor. A gente tem que ter um elevado autoconceito, portanto, tirar o que não serve e reavaliar a gente mesmo. E o terceiro é ter a crença na nossa capacidade. Capacidade de realizar o que a gente quiser. Decidiu, vou conseguir. Né? Às vezes as pessoas não vou conseguir, não vou conseguir, ficar chorando. Não, acredita. Uma coisa é não saber fazer. A outra coisa é não acreditar que pode fazer. Né? Então, acreditar que pode fazer, não precisa saber. Vai buscar o conhecimento, vai aprender e vai fazer. Então, se eu pudesse dar uma dica, a soma desses 3 elementos, autoestima, que é o valor, autoeficácia, que é o julgamento da capacidade, e autoconceito, que é a visão que a gente tem da gente, dos outros, a soma desses 3 gera um elemento fundamental para o sucesso de qualquer pessoa, que é a autoconfiança. Confiar na gente mesmo. Então, essa é a dica para a gente, seja pós-trauma com burnout, seja pós-desafio em desenvolvimento, ou se desanimando um pouquinho, o caminho é o desenvolvimento e o fortalecimento da autoconfiança. Confiar em si mesmo, acreditar no seu valor, acreditar na sua capacidade e elevar o seu autoconceito. Só você pode fazer isso. E os outros vão tentar diminuir, não? Você tem que elevar para realmente ser feliz. Né? Flora, fantástico. A autoestima, né, eu ainda ia colocar na nossa pauta, mas, de fato, quando você sai de um processo do burnout, quando você está nesse processo de recuperação, demora, cada um tem o seu tempo, né, para se redescobrir, porque o burnout significa que você se perdeu em algum momento. Existe o caminho de volta, né? Você vai se encontrar se você se permitir, ou vai adoecer mais, inclusive, né? Mas é perfeito a autoestima, e esse autoconhecimento é fundamental para a gente saber quem nós somos, para onde vamos, e não necessariamente os caminhos que nos trouxeram até aqui vão nos levar a partir daqui nos mesmos caminhos. De repente, eles só nos prepararam para o que ainda vem. Isso, adoro essa frase, adoro. Tudo que aconteceu até aqui é mera preparação para o que está por vir. Né? Perfeito. O maestro Juan Carlos Martins, ele me deu uma entrevista para o livro que eu lanço daqui a algumas semanas, e ele teve uma carreira brilhante como pianista. E ele poderia ter parado depois das 24 cirurgias que ele fez na mão. E aí ele se torna maestro. E ele me disse, Isabela, tudo que eu fiz até hoje foi para me preparar, porque agora ele deixa um legado, formando maestros pelas cidades do Brasil. Então, aquilo foi de uma grandeza. Lindo, né? Então, emociona. Ô, Flora, antes da gente, então, passar para as últimas flores, né? Como eu falo, palavras são sementes que podem florescer. Que podem florescer. Estamos com a Flora, especialista em florescimento humano. Olha aqui. Exato. Olha que encerramento delicioso para o seu trabalho fenomenal que você fez essa semana. Flora, Realmente foi. você tem um presente?